Fala galera, bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos falar de plano inclinado. Inicialmente vamos fazer uma videoaula falando do plano inclinado sem atrito e depois vamos tratar do plano inclinado com atrito. Então com vocês aí já o desenho do plano inclinado, vamos inclinar esse plano em relação à horizontal, certo? De um ângulo θ e vamos colocar um bloquinho ali sobre esse plano horizontal, ok? Bem, se esse plano é sem atrito, então nós percebemos o seguinte, que a partir do momento em que nós abandonarmos esse objeto, esse bloco, né, ele vai se deslocar na direção do plano inclinado. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é representar as forças, né, que aparecem quando a gente tem essa interação do bloco com o plano inclinado. Então vejamos. Uma coisa que nós sabemos é que existe uma força que puxa ele para baixo, que é a força peso. Então, vamos representar aqui no meio do bloquinho a força peso para baixo. Pronto. Como esse bloco ele se desloca na direção do plano, né, e também de certa forma está indo para baixo, nós vamos considerar uma componente desse movimento de Px. Então, repara que se você trouxer o bloco para o plano horizontal, né, você vai ter uma linha horizontal aqui que vai corresponder ao eixo X. Se você trouxer aqui para cima, você vai ter essa linha representada dessa maneira aqui. Aí, então nós temos aqui o nosso Px, que é a componente responsável pelo movimento do bloco no plano inclinado. Ok? Bom, se nós temos uma componente Px, evidentemente, pensando no plano cartesiano, aqui nós temos uma componente Py. Então, e nós sabemos também que elas são perpendiculares entre si. Então, fazendo um ângulo de 90 graus, nós temos uma componente Py. E essa componente Py, por sinal, ela vai estar associada à reação normal do bloco sobre do plano sobre o bloco. Então, ou seja, quando você coloca o bloquinho em cima do plano inclinado, existe uma força de contato entre o bloco e o plano, e a força com que o plano exerce sobre o bloco nós chamamos de força normal. Opa, então aqui nós temos a reação normal. Ok? Então a primeira coisa que nós já estamos vendo é que a partir do momento que nós calcularmos o PY, automaticamente nós vamos ter, né, a intensidade da reação normal, certo? Bem pessoal, agora vamos ver o seguinte. Vamos começar a analisar algumas coisas aqui. Repara, nós temos um ângulo θ. Vamos tentar encontrar esse ângulo θ agora aqui entre esses vetores. Então veja o seguinte, o teu vetor peso, ele está sempre orientado para baixo. O vetor peso, vamos representar com a caneta preta, ele está sempre orientado para baixo, certo? Com a caneta vermelha, vamos representar o vetor PY. Pronto, assim. Observe o seguinte, se eu começar a aumentar mais esse ângulo, o que acontece? O teu PY, o teu peso continua orientado para baixo e o teu bloco começa a vir para cá. Então, automaticamente, o teu PY deveria fazer isso. Certo? E se eu começar a diminuir o plano, o ângulo aqui do plano, o que começa a acontecer? O bloco começa a baixar e o PY começa a encontrar com o peso. Então eu vejo que o ângulo θ que existe aqui de inclinação do plano inclinado coincide com esse mesmo ângulo θ que existe entre o P e o PY. Está lá o ângulo θ que coincide. Certo? Bem, pessoal, agora nós podemos escrever as equações. Vamos escrever a equação do Px. Repare que se eu pegar esse vetor Px para fechar o meu triângulo aqui, ó, certo? Vamos pegar essa componente, vamos trazê-la aqui para baixo, para fechar o triângulo, ele vai ser um cateto oposto ao ângulo. Ele passa a ser um cateto oposto. E cateto oposto eu uso a grandeza trigonométrica seno. Então nós vamos ter assim, ó, seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o peso. Então, teremos que Px é igual a P seno de θ.
Pronto, então encontramos aqui a componente responsável pelo movimento do bloquinho no plano inclinado. Vamos calcular o PY, que vai corresponder também à reação normal, né, do plano sobre o bloco. Mas olha só, se você olhar para o PY, ele está com um cateto adjacente ao ângulo. E cateto adjacente nós utilizamos a grandeza cosseno. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós vamos ter que PY é igual a P cosseno de θ. Pronto. E lembrando que a partir do momento que você encontrou o valor do PY, automaticamente você tem o valor da normal. Então, ou seja, o módulo de PY corresponde à normal. Certo? Beleza. Agora o que nós queremos? Nós já sabemos as componentes. Só para desencargo de consciência, acho que essa altura do campeonato todo mundo sabe disso. Tá? O peso, então lembrando, o peso determinado pela massa vezes a gravidade. Tá? Então, força-peso, massa vezes gravidade. Tá? Bom, pessoal, agora o que eu quero saber? Eu quero saber, por exemplo, qual é a aceleração que esse bloco vai ter ao se movimentar nesse plano. Então, vamos calcular essa aceleração. Como é que ficaria? Repara que você tem aqui a componente Px responsável pelo movimento do bloco. Se ela é responsável pelo movimento do bloco, e é a única força que faz esse bloco se movimentar na direção do movimento, ela é a própria força resultante. Então, vamos ver o seguinte. Força resultante, nós já sabemos que é massa vezes aceleração. Muito bem, mas quem é a força resultante responsável pelo movimento? É o Px. Então, Px é igual a massa vezes aceleração. Mas o Px nós sabemos que é dado por P seno θ. Então, P seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Mas nós sabemos também que o peso é massa vezes a gravidade. Então vai ficar mg seno de θ é igual a m vezes a. Bom, podemos cortar as massas. Então, cortamos as massas. E aí nós temos que A é igual a G seno de θ. Pronto. Essa é a aceleração com que um bloco desce um plano inclinado de θ sem atrito. Ok? Então, está aí desvendada a fórmula da aceleração, fazendo o estudo do plano inclinado. Não é difícil, né, pessoal? São fórmulas, né? Decomposição ortogonal, estudo de seno e cosseno, e finalmente achamos a aceleração com que esse bloquinho desce esse plano inclinado. Tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e eu volto no próximo vídeo falando sobre o plano inclinado agora com atrito. Beleza? Valeu!